Essa live sobre hipotireoidismo, toda hora alguém me pergunta sobre hipotireoidismo. Então vamos, né? Se já tiverem pergunta, pode ir botando aqui na caixinha, tá bom? Já vai deixando aí a pergunta, a gente pode começar falando um pouco sobre o que é o hipotireoidismo. Há muito engano sobre hipotireoidismo, muito conceito, de certa forma, errado. Tudo bom, Marlene? Olá. Por exemplo, muita gente... muitas vezes quando eu falo sobre hipotireoidismo com os pacientes, as pessoas falam assim: é aquele que engorda ou que emagrece? Não tem isso, tá? Tudo bom, Leidiana? Não tem isso. Não tem o que engorda e o que emagrece, entendeu? O que tem é a disfunção para mais ou para menos. Tem pessoas que vão engordar, tem pessoas que vão emagrecer, tá? Então tem o mesmo, é a mesma coisa. Então não tem o hipoengorda e o hiperemagrece. É mais comum no hipotireoidismo engordar, né? E no hipertireoidismo emagrecer. Mas existem, né? Os casos, as exceções existem, né? Existe 10% aí dos casos de hipotireoidismo vão emagrecer, vão perder peso, tá? Então, em geral, são aquelas pessoas magrinhas que já têm tendência a perder peso. Essas pessoas desenvolvem hipotireoidismo e emagrecem mais ainda. Coitadas, dá até um desespero, né? Muitas vezes só vão conseguir ganhar peso se por acaso ajeitarem a tireoide, senão continua perdendo peso, tá? É uma coisa bem importante. Olá, Keila. Olá, Regina, tudo bem? Depois eu respondo sua mensagem, tá? Hoje, sim. Gente, eu já não tive tempo para nada. Eu comecei a trabalhar 10 para as 9 da manhã e eu só parei 5 da tarde sem intervalo de almoço. Então, foi bem puxado. Enfim, vamos lá. Como vocês... Gente, quem tá entrando, tô só dando uma introdução, não falei muita coisa ainda não, estamos começando, mas se já tiver pergunta, coloca aqui no balãozinho aqui com a pergunta, que aí a gente vai respondendo, tá bom? Mas, como eu disse, o hipotireoidismo hoje é uma doença muito frequente, principalmente em mulheres, tá certo? Tudo bom, Josi? Principalmente em mulheres, são o público mais acometido. Os homens também podem ter hipotireoidismo, mas, obviamente, 70% é mulher, tá? Então, é hoje algo muito marcante, né? Não só a questão do hipotireoidismo autoimune, mas também do hipotireoidismo funcional, tá? Deixa eu ver o que você está perguntando aqui. Fui no endocrinologista porque surgiu uns caroços parecendo no pescoço, né? O endocrinologista disse que não é tireoide, tem um desconforto. O que devo fazer? Fazer um exame e avaliar o que são, fazer um ultrassom e avaliar o que tem aí. É um gânglio, o que é? Geralmente o desconforto é mais gânglio, tá certo? Ok? O que você tá falando aí de tomar caldo de ossos? Eu gosto de caldo de ossos, gosto muito. Tá certo, gente? Então, a tireoide. Vamos falando aqui da nossa tireoide. Localização aqui na base do pescoço. Se você conseguir botar a mão aqui, ó, um dedinho de cada lado e você engolir, você vai sentir ela movimentando. O ideal é que ela não seja palpável. Uma tireoide que tá palpável está aumentada, tá certo? Então, uma tireoide palpável é uma tireoide aumentada. Mas não necessariamente ela vai estar dolorida e não é todo caso que vai ter o bócio. O que é o bócio? É aquele inchaço nessa região do pescoço, tá? Então, quando eu tenho inchaço aqui, a gente chama de bócio. Hipotireoidismo pode causar bócio? Sim. No hiper também. Embora o mais comum é no hipo, tá bom? Mas o hiper também pode causar inchaço da glândula, que é o bócio, tá bom? Só pra vocês saberem, tá? A carnívora ajuda no hipotireoidismo? Depende da causa do seu hipotireoidismo, tá certo? Então, por exemplo, você tem um hipotireoidismo autoimune, vai te ajudar a desinflamar, pode ajudar a reduzir sua produção de anticorpos, mas dependendo,
E é isso que eu quero que vocês entendam. Dependendo do quanto você perdeu de função tireoidiana, você não vai entrar em remissão. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Então, vamos lá, falar um pouquinho. O que é o hipotireoidismo? Não é o que engorda e o que emagrece. O hipotireoidismo é a disfunção da tireoide em que há redução da produção tireoidiana de hormônios, ok? Esse é o conceito de hipotireoidismo, tá bom? Isso eu quero que vocês entendam. Esse é o conceito. Redução da função tireoidiana com redução da produção hormonal. Ok? Isso vai causar sintomas, claro, porque os hormônios da tireoide, eles têm receptores em todas as células do corpo. Ou seja, a nossa tireoide é capaz de influenciar todo o nosso corpo, todas as nossas células. Por isso, o sintoma de hipotireoidismo é tão variado, tá? Pode dar sintoma quase tudo, desde queda de cabelo, unha quebradiça, refluxo, dificuldade de digestão, constipação, pele seca, tá? Extremidades frias, olho seco, pode causar é muita coisa que pode causar, tá certo? Então, além disso, alterações laboratoriais, como aumento do colesterol, tá certo, gente? Aumento do colesterol. A gente, sabe, eu tenho as pacientes aí que ficam desesperadas quando aumenta o colesterol e o que ela tem é um hipotireoidismo que precisa compensar. Então, gente, calma, calma. Parem de achar que colesterol, simplesmente aumentou o colesterol, você vai morrer de infarto. Principalmente mulheres. Tá? Mulheres começam a infartar na pós-menopausa. Por isso, inclusive, que a gente indica a reposição hormonal, porque o estradiol, ele é cardioprotetor. Ele é protetor de não haver placas de ateroma nas suas artérias. Mulheres começam a formar isso após a menopausa, tá? Então, esse é um dos motivos da gente indicar a reposição hormonal. É saúde cardiovascular. Então, não é porque o seu colesterol subiu que você tá fazendo tudo errado, que você tem que tomar estatina. Quando há um hipotireoidismo, o que você precisa fazer é regularizar a sua tireoide. Bom, não é tomar estatina. Você vai baixar e quando você parar, vai aumentar. E aí você vai no médico que não está olhando para a sua saúde tireoidiana e ele vai chegar à conclusão que o seu hipotireoidismo é genético. Infelizmente isso acontece, tá? E aí você vai ganhar um remédio pro resto da vida porque meu colesterol... Aliás, falei hipotireoidismo, meu colesterol alto é genético. Será? Será? Tá? Então, questionem-se isso. Vocês precisam ter calma quando vocês olham o exame. Exame é uma questão de avaliação clínica. Começa na clínica, tá certo? Então, por exemplo, a minha paciente que vai falar que ela tá engordando, que ela tá deprimida, que ela não tem energia, ela sente o sintoma de baixa energia, principalmente conforme vai passando o dia. Tem muita dificuldade de acordar, tá com dificuldade de digestão, tá com alteração no intestino, tá com pele seca, tá com o cabelo caindo, tá com a unha quebrando e ela tem um colesterol alto, o que ela tem, gente? Ela tá comendo errado? Ela tem hipotireoidismo. Então, gente, atenção, atenção. A gente não pode olhar o exame é um marcador, tá? Então não basta olhar o colesterol. Ah, não, seu colesterol tá 240, toma estatina. Não, isso tá errado. Essa mulher tá toda sintomática, muitas vezes tá com sensibilidade ao frio, diz que tem 35 de temperatura e o que eu vou passar para ela é uma estatina, ou o que eu tenho que fazer é tratar a tireoide dessa mulher. Tá certo? Então, assim, outra coisa que eu quero colocar para vocês, já que a gente tá falando que na última minha eu falei sobre hipotireoidismo, nós fizemos sobre tireoide, né? Nós fizemos falando sobre todos os distúrbios. Essa a gente tá falando específica de hipotireoidismo, né? Então, vamos lá. Outra coisa importante que vocês precisam entender no hipotireoidismo é que a gente tem causas, tá certo? Não existe só eu tenho hipotireoidismo. Eu tenho hipotireoidismo por quê? Tá certo? Qual a causa do meu hipotireoidismo? Então, dentre as causas, eu vou ter um hipotireoidismo autoimune, que é o Hashimoto, que é a causa mais comum, tá bom? 70% dos casos de hipotireoidismo é Hashimoto, tá certo? Então, você atender aleatoriamente um paciente, né, ou conversar com alguém aleatoriamente, grande chance do hipotireoidismo dessa pessoa ser Hashimoto. Mas não existe só Hashimoto. Você pode ter um hipotireoidismo funcional e você pode ter também um hipotireoidismo de conversão. Ok? Então, vamos lá. Voltando para o Hashimoto. No Hashimoto, o que eu tenho? Eu tenho uma autoimunidade, eu tenho uma produção de anticorpos, tá?
Em geral é o anti-TPO, ou seja, anti-tireoperoxidase. Quem é a peroxidase? É uma enzima pertencente à tireoide que vai fazer a conjugação do iodo com a tireoglobulina. Ok? Ela faz isso. Ou seja, se eu produzo um anticorpo contra a minha tireoperoxidase, eu começo a destruir a enzima que vai fazer a junção ali das moléculas de iodo com a tireoglobulina, tá certo? Então vou começar a interferir diretamente na minha produção hormonal, tá certo? Dependendo de há quanto tempo você tem destruição, você tem produção de anticorpos e destruição dessa glândula, o que vai acontecer em um determinado momento é que você vai inflamando a glândula, perdendo função da glândula, e aí, consequentemente, você vai desenvolver um hipotireoidismo. Por quê? Porque você não tem a enzima que vai fazer, né? Você começa a perder essa enzima, tá certo? Que vai fazer essa junção ali, tá certo? O outro anticorpo que você pode produzir, que é Hashimoto, também é antitireoglobulina. Quem é a tireoglobulina? É a base da formação do hormônio da tireoide, que é o que vai receber a molécula de iodo para fazer o T3 e o T4, tá certo? Então, dependendo de quantas moléculas de iodo ele vai receber ali. Geralmente 4. Geralmente a maior parte da produção tireoidiana é T4, tá bom? Por quê? Tem motivo? Tem motivo, claro. Ó, por que meu corpo só produz mais T4 do que T3? Não é o T3 o hormônio ativo? A maioria das glândulas fazem dessa forma, produzem um hormônio inativo que depois vai ser ativado quando ele atinge o órgão-alvo. Não sei se vocês sabem disso, mas isso existe, tá? Por exemplo, vou dar um outro exemplo, insulina. Insulina, ela é secretada ligada ao peptídeo C, tanto que a gente dosa o peptídeo C para avaliar função pancreática. Por quê? Porque é o que sobra, ele não serve para nada, ele é só um marcador, ele é só o que estava ligado ali na insulina, que foi secretado pelo pâncreas em forma inativa e depois a glândula perde, a glândula não, o hormônio perde aquela parte ali que não tem função e aí se transforma no hormônio ativo, tá? Na tireoide é a mesma coisa. O T4, né, em 90% da produção tireoidiana é T4. O T4, quando ele chega nos tecidos-alvo, sob a ação de uma enzima chamada desiodinase, ela vai tirar uma molécula de iodo e você vai ter o T3, que é o hormônio ativo, que tem uma meia-vida muito pequena. Então, gente, nosso corpo não é burro. Por que eu tenho um hormônio inativo? Porque a meia-vida é pequena. Então, enquanto ele chega lá no meu órgão-alvo, ele não vai perder a função. Ele vai chegar até lá em forma inativa, vai ser retirado uma molécula de iodo, ele vai ser ativado e ele vai fazer a sua função. Ok? Então, eu tenho essas 3 considerações aí sobre a tireoide da pessoa. Eu preciso ver se ela perdeu função, ou eu preciso ver, no caso do hipotireoidismo funcional, se não está funcionando adequadamente, porque tá faltando algum nutriente, por exemplo, tá faltando zinco para ser cofator da antitireoperoxidase, tá faltando ferro, que é importante, tá certo? O que tá faltando ali de nutriente que a tireoide precisa? Tá faltando iodo, é uma causa de hipotireoidismo funcional. O que está faltando que a minha tireoide não está conseguindo funcionar adequadamente, tá? Isso seria um hipotireoidismo funcional, ok? E a gente teria também um hipotireoidismo de conversão, que na verdade a tireoide da pessoa funciona bem, só que as desiodinases da pessoa não estão funcionando direito, não estão fazendo a conversão adequadamente. Por exemplo, tem pessoas que geneticamente tem mais ação de um determinado tipo de desiodinase, que é a que faz a inativação do T3, e não a que ativa, a que desativa, tá certo? Então, por exemplo, essa pessoa vai ter um hipotireoidismo de conversão, ela pode até ter uma produção normal da tireoide, mas ela vai ter deficiência do T3, como o T3 é o hormônio ativo, ela vai ter hipotireoidismo, sintomas de hipotireoidismo. E qual é o problema nesses casos? Essa pessoa ela não vai ser diagnosticada, ela vai ter todos os sintomas, e ela não vai ter o diagnóstico. Por quê? Porque, infelizmente, pela endocrinologia não se dosa T3. E aí você está deixando de considerar um grupo importante no tratamento de hipotireoidismo, que tem todos os sintomas de hipotireoidismo. Só não o T4 dele tá normal, o TSH tá normal, mas ele converte pouco.
Acontece, gente, muito, muito. É aquela pessoa que é friorenta a vida toda, tá? Eu era assim, hipotireoidismo de conversão. Totalmente assim. Mão e pé gelado, sempre com frio, tá certo? Um cansaço, sempre fui uma pessoa cansada, que significa que eu era preguiçosa. E não que eu tinha hipotireoidismo, tá certo? Quando passei a entender essa questão do T3, peraí, eu tenho hipotireoidismo, eu tenho os sintomas. Eu não tinha muito, era queda de cabelo, mas unha desfolhando, eu tinha. Uma tendência, uma facilidade para engordar rapidamente, tá certo? Ou seja, quando eu passei a corrigir isso, o que aconteceu? Parei de ter essa sensibilidade ao frio, parei mesmo, minha mão agora é quentinha, tá? Não tenho mais mão gelada, meu pé também não é super gelado, tá? Eu passei a suar quando eu faço exercício físico, eu demorava para começar a suar. A gente sabe que a pessoa com hipotireoidismo, ela demora a começar a transpirar, por quê? Porque a temperatura é mais baixa, ou seja, até ela chegar num ponto em que ela vai transpirar para refrescar a temperatura corporal, né, para reduzir a temperatura corporal, ela demora. Então são frequentemente aquelas pessoas que fazem exercício, ó, demora a suar e sua um pouquinho, sua um negocinho aqui, sua pouquíssimo. Tá certo? Então, são pessoas que vão ter dificuldade para fazer diagnóstico. Infelizmente, ela vai ter que ler os sintomas. Por quê? Porque, infelizmente, a medicina hoje está muito complicada com termos de diagnóstico. A gente não ouve o paciente, a gente olha o exame. É um problema, né? É o que eu falo. Porque eu comecei falando isso sobre o colesterol. Ai, meu Deus, meu colesterol tá alto. Ai, meu Deus, vamos ver nos seus sintomas se tem algo que justifique você ter o colesterol aumentado e não simplesmente olhar o seu colesterol e me desesperar. Ok? Tá? Muitas pessoas com dislipidemia, o problema é a tireoide, tá? Porque a tireoide é a deficiência mais comum, tá bom? É a deficiência mais comum, deficiência glandular mais comum que tem. De todas as glândulas, é a tireoide. A tireoide é a mais afetada. Principalmente se a gente for pensar na quantidade de toxinas, poluentes, né? E coisas que estão de aditivos e que vão interferir diretamente com a nossa tireoide. Então, também não é à toa que a gente tem tanto hipotireoidismo por aí, tá certo? Né? Fora, se a gente for falar em radiação, tem muita coisa que mexe com a tireoide. Tireoide é uma glândula muito importante, muito sensível. Então, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Pera aí. Meu esposo tirou a tireoide por conta de um câncer papilífero em 2010. Teve mais 2 recidivas, última cirurgia um ano e pouco. E agora a tireoglobulina está a 801. Será uma recidiva, assim. Muito alta a tireoglobulina. A dele tinha que estar baixa, porque ele está fazendo reposição do hormônio e não da tireoglobulina. E com a tireoglobulina muito alta, aliás, a tireoglobulina alta em quem teve câncer é uma forma de você monitorar a recidiva de doença. Então, sim. Ele precisa reavaliar. Mas ele tá muita recidiva. Câncer papilífero não costuma ter tanta recidiva assim. Ele tá fazendo, né? Ele tá cuidando do ambiente dele, inflamação, essas coisas. Ele precisa ver isso, tá? Deixa eu ver. Quais os valores ideais de T3 e T4? Bom, isso vai depender, claro, gente. Não se olha só T3 e T4. Você precisa olhar o eixo, você vai precisar olhar o TSH. Tá certo? Você vai precisar olhar outros sinais de deficiência. Essa pessoa tem nódulo, essa pessoa tem cisto na tireoide, isso são sinais de deficiência, tá bom? Então, às vezes, está a dosagem normal, mas será que está normal? Tudo bem que o TSH, apesar de ser usado como parâmetro, ele não é um hormônio da tireoide. O TSH é um hormônio da hipófise, ele é o hormônio que estimula a tireoide. Mas vamos lá. Vamos ver se é a mesma coisa. Eu tenho um T4 livre de 1, que é considerado normal. Mas eu tenho um TSH de 4,5. Vocês entenderam que para a tireoide produzir esse 1 normal, a minha hipófise está fazendo hora extra e dando, tipo assim, vai empurrando. Funciona, querida, funciona. Tá dando, quase pegando no tranco. Então, que muito possivelmente, se essa pessoa está sintomática, mesmo com T4 normal, mas o TSH já no limite superior, né? Já no quartil superior lá de exame laboratorial, essa pessoa
muito provavelmente já vai ter sintomas de hipotireoidismo e já vai estar com hipotireoidismo subclínico. E que talvez, dependendo do sintoma, dependendo da clínica dessa pessoa, né, se estiver já com todos os sintomas, queda de cabelo, tá ganhando peso, tá muito cansada, tá com colesterol alto, essa pessoa é elegível sim para tratamento. E não porque o exame dela tá normal, uma TSH tá alta, não, mas ela tá produzindo bem. Essa pessoa é elegível sim para tratamento, tá bom? Eu não tenho que esperar o hormônio dela cair, né? Ou então o TSH ficar com 8 para eu começar a pensar em fazer alguma coisa para essa pessoa, tá bom? Em relação ao T3, claro, quando a gente olha T3, a gente vai ter que olhar o T3 total, a gente vai ter que olhar o T3 livre, tá certo? A gente vai ter que olhar o T4 livre, a gente vai ter que olhar o TSH, a gente vai ter que olhar o colesterol, principalmente o LDL. Então, se essa pessoa tem um T3 abaixo de 3,1 e ela tá com colesterol alto, tá com sintoma de hipotireoidismo, ela provavelmente tem uma deficiência de conversão. E às vezes ela pode ter as duas coisas, tá? Ela pode ter o distúrbio combinado. Aliás, esse é um grande problema. A pessoa que faz a reposição do hormônio da tireoide, o levotiroxina, e não consegue converter. Não consegue converter de forma eficiente. O que vai acontecer? Ela vai continuar com hipotireoidismo. A gente sabe que isso acontece. Então, assim, a gente estima, tá? Isso é estimado, não tem essa estatística apurada, mas que 1/3 dos pacientes com hipotireoidismo precisariam estar tomando T3, porque não converte bem o hormônio, tá bom? Grande parte dos médicos não pedem mais os exames T3, não sei, mas está errado isso. Isso é um erro na avaliação, tá? Fazer o quê? Isso eu vejo isso com outras coisas também. Por exemplo, o homem que faz dosagem de testosterona, mas não olha o eixo, não olha o LH do homem. Ou seja, se ele tá com a testosterona baixa, é o quê? É um eixo inibido ou ele não tá produzindo, né? Ou ele tá com outra questão, falha da glândula, como a gente fala, né? O testículo não tá produzindo, tá? Isso faz diferença, inclusive, na forma de reposição. Eu vou dar testosterona, eu vou estimular o eixo, tá? Mas a gente vê isso acontecer o tempo todo. Os médicos não pedirem o eixo, tá? Então, quando a gente fala em hormônio, a gente precisa olhar o eixo, tá? A história do cortisol hoje em dia, não, meu cortisol tá baixo. Olhou o eixo, olhou o ACTH, tem que dosar o ACTH, tem que olhar o eixo. Não é só dizer tá com fadiga adrenal. Como que tá o eixo? Tá funcionando ou não tá funcionando? Às vezes o hipocortisolismo é falha do eixo, o eixo inibido. Você precisa dar hidrocortisona para essa pessoa? Não, você precisa estimular o eixo. Tá certo? Então, hormônio tem que olhar o eixo. Tem que olhar todo mundo. Esse é o erro. Tá certo? Cisto e nódulo na tireoide pode ser tratado com a dieta carnívora? Talvez. Depende se você tem outros fatores que podem estar alterando, que pode estar causando deficiência, né? Então, por exemplo, é muito comum pessoas que têm cisto na tireoide terem deficiência de iodo. Talvez a dieta carnívora não vá tratar a deficiência de iodo. Talvez você precise fazer reposição de iodo. Tá certo? Nódulo pode ser inflamação. Talvez você, desinflamando, você reduz o cisto, o nódulo e ele até suma. Pode ser que ajude. Então depende, tá certo? Não necessariamente vai resolver. É verdade que com a dieta carnívora o T3 fica mais baixo? Então, isso é uma coisa que se diz, é uma observação. O que eu sempre recomendo é, essa pessoa tem sintoma? Essa pessoa tem sintomas de deficiência? Não importa se ela é carnívora ou não. Se ela tem sintoma de hipotireoidismo, ela merece tratamento. Ela tá com a temperatura mais baixa, ela tá com o colesterol subindo demais, um hiperrespondedor, isso acontece, tá bom, gente? Tem muito hiperrespondedor na dieta carnívora que o que eles têm é hipotireoidismo, tá certo? Então você precisa avaliar. Não é só olhar o T3, é olhar o que a pessoa tem de queixa. Ah, ela não tem zero queixa, tá tudo lindo e ela tá com esse T3 mais baixo. Eu também não faço nada não, tá, gente? Não é porque ela faz carnívora. Se é um paciente que não tem nenhum sintoma, eu também não vou fazer nada, eu vou observar. Vou ver onde dá. Talvez dê uma suplementação para ajudar melhorar a função da tireoide, melhorar a conversão. Talvez eu faça isso. Dar um selênio importante para conversão, entendeu? Tá? Então, talvez a gente faça isso, mas precisa avaliar, tá bom?
qual idade é mais fácil de ter hipo? Olha, para mulheres, infelizmente, qualquer idade, tá? Mas é muito comum uma mulher começar a ter hipotireoidismo no climatério quando começam a ter muita deficiência hormonal, quando começa a ter muito problema, tá? Então, não tem... Para mulher, eu tenho paciente de 14 anos com hipotireoidismo já, tá? Tenho de 16, tem pacientes bem jovenzinhos com hipotireoidismo, tá? Então, na verdade, você precisa ver também o histórico familiar, né? Por exemplo, essas adolescentes com hipotireoidismo, elas têm pai e mãe, né? Uma tem pai, a outra tem mãe com hipotireoidismo, né? Então, é uma coisa que você vale rastrear, né? Porque tem histórico familiar. Tratamento para hipo pode desregular outras funções? Depende. Não necessariamente. Que outras funções que você está falando? Me conta. O que você me diz sobre carboidratos bons para a mulher por causa da tireoide? Não concordo com essa afirmativa. Não concordo mesmo, tá? Eu acho que a gente tem que ver como funciona o metabolismo dessa mulher. E lembrando que eu não sou contra carboidrato, tá? Mas no meu caso, que tem um hipotireoidismo, carboidrato é péssimo para mim, tá? Meu metabolismo roda melhor com gordura. Isso eu já cheguei a essa conclusão. É muito melhor. Tá? E não depende da pessoa. Então, eu não diria que tem que dar carboidrato porque a mulher tem hipotireoidismo, não. Não vejo nenhum porquê nisso, tá? Só para baixar o colesterol. A gente sabe que regulando a tireoide, o colesterol baixa, tá? Então, não. Qual o caso? Deixa eu ver. Estou colesterol total é 332. E por respondedor depois da carnívora, o colesterol bateu 600. Pois é. Nascer mulher é complicado, muito. Climatério e minha tireoide tá ruim. Querido. A minha tireoide piorou muito. Eu sempre tive um hipo, mas era um hipo que eu controlava com doses baixas de hormônio. Esse ano, eu já contei da progesterona, né? Que eu tive que aumentar a minha dose de progesterona. Eu sei que eu declinei um pouquinho mais, afinal, daqui a menos de um mês eu faço 43, né? Ou seja, minha tireoide deu uma declinada também. Eu senti bem essa questão da tireoide dar uma declinada. Eu diria que mulher com hipotireoidismo, mais do que ela se preocupar com bons carbos, ela tem que se preocupar com o tempo de jejum. Tá? Ela não pode exagerar no jejum, porque vai reduzir a conversão de hormônio e a tendência é ela piorar o hipotireoidismo, tá bom? Tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Quer se consultar comigo? Manda mensagem lá no WhatsApp. Eu já abri 4 horários extras, mas tá acabando minha agenda desse ano, tá? Tá bom? Assim. Estou com colesterol 338, HDL 72, triglicerídeo. Quanto que esse triglicerídeo? Ficou vários números aí. LDL 225. Devo me preocupar? Depende. Depende. Tá? Depende. Tem que olhar. Eu olharia a relação ApoA e ApoB, que muitas vezes ela responde, né? Se esse lipidograma aí é ruim mesmo. Eu tenho vários pacientes que têm colesterol 300, mas a relação ApoB e ApoA é boa. Entendeu? Tem mais HDL do que LDL. Então, a relação ApoB e ApoA me responde muita coisa que às vezes eu olho pro lipidograma e às vezes dá um deixa eu ver isso aqui de melhor. Entendeu? Não quero sair da carnívora, mas como não tá respondendo, eu pensei que talvez o carbo ajudasse. Isso é ilusão, Ana. Isso é ilusão, tá? Eu quero que vocês pensem, tá? Eu vou falar uma coisa, Cíntia, eu já vou te responder essa resposta é muito boa, tá? Vou falar uma coisa pra vocês. Tireoide, hipotireoidismo não tem a ver com falta de carboidrato. Não tem. Não tem mesmo, tá? Então, saiam dessa. Tem muita gente aí fazendo dieta de baixo carboidrato e o problema é parte hormonal, ainda mais mulher no climatério, tá? Eu tomo hormônio da tireoide, gente, mas assim, eu não tomo triste não, eu tomo feliz, de verdade. Eu tomo feliz porque minha qualidade de vida melhorou muito depois que eu falei assim, eu tenho um hipotireoidismo, deixa eu fazer uma reposição. Minha qualidade de vida melhorou muito. Foi assim que eu comecei a conseguir ter uma rotina de atividade física, tá? Eu não conseguia nem acordar de manhã,
Eu não tô dizendo que eu acordo super disposta, aquela pessoa, né, que acorda sorrindo, cantando de manhã, pula da cama. Não é assim que eu acordo, mas eu consigo ir fazer. Vocês veem que eu vou fazer exercício de manhã, ou 6, 6h30, por aí. Consigo, não, isso era impossível há 4 anos atrás, quando eu não fazia tratamento de tireoide. Tá? Isso era impossível para mim. Tá? Então, de verdade, eu não tenho tristeza, não. Eu tenho felicidade de conseguir, sabe, me erguer, trabalhar, entendeu? Hoje eu tô cansada, mas eu trabalhei o dia inteiro. Eu atendi 25 pacientes hoje, lá no ambulatório que eu faço. 25 pacientes. Comi de manhã e não comi mais nada o resto do dia. Só fui comer agora quando eu cheguei, tá? Então, assim, tudo bem. Hoje eu consigo. Isso era impossível um tempo atrás. Tem alguma relação de fibromialgia com hipotireoidismo? Então, mais do que com hipotireoidismo, com valores teciduais de T3, tá? Tem relação sim. O paciente com fibromialgia, ele costuma ter uma deficiência grave, severa de T3, tá certo? O que atrapalha muito a recuperação e reparação muscular dele e metabolismo muscular, tá? Então, é muito comum a gente repor T3 e melhorar muito a qualidade de vida do paciente com fibromialgia. Inclusive, esse paciente ele vai fazer muitas vezes doses altas de T3, tá? Às vezes só T3. Eu não gosto muito de fazer só T3, apesar de ter essa possibilidade. Mas quando você dá o T3, você vai inibir o eixo. Então, é muito provável que ele entre na deficiência do T4 também. Então, eu acho importante dar pelo menos um pouquinho do T4 para manter ali da dosagem e capricha no T3, que é isso que vai ajudar. Claro que também não é assim, ó. Não, hoje você vai tomar 25 microgramas de T3 e agora você vai pular. Não, essa pessoa pode ter taquicardia, pode ter ansiedade, então a gente tem que ir devagar. T3 tem que subir devagar. Sandra, 110 dias na carnívora. Cálcio subiu de 240 para 526. O médico falou que é falta de carboidrato. Não, Sandra, seu cálcio subiu por causa da carne. Carne tem cálcio. Por que tudo é falta de carboidrato? Os médicos não sabem, não é possível, gente. Não é possível. Tudo é falta de carboidrato. Pelo amor de Deus. Olha. Avaliem também, além do cálcio, níveis de vitamina D3 e PTH, que é o paratormônio. Você precisa avaliar, porque isso tudo influencia no metabolismo do cálcio, tá certo? Não tem nada a ver com a falta de carboidrato. Pelo amor de Deus. Se consultem sim, primeira médica que me ouviu na vida e não me tratou como louca, imagina. Nada de tratar de ninguém como louca. Quando a relação ApoA da maior, ApoB e ApoA, né, tá? É o ApoB antes do ApoA, tá bom? ApoB no numerador e ApoA no denominador. Dá maior que 1, tá ruim. Tá bem ruim, tá? Você vai ter que avaliar causas, tá? Mas, inclusive, o mais comum é síndrome metabólica, tá? É o mais comum de alterar, tá certo? Como melhorar essa relação? Dieta, exercício, definitivamente não é só dar estatina, né? Estatina só resolve reduzir o LDL, ponto. Você precisa melhorar inflamação, você precisa melhorar esse paciente. Esse paciente está com a relação alterada porque está inflamado, na grande maioria das vezes. Avaliar desbiose intestinal. Tava demorando falar de intestino, né? Vamos lá. Avaliar intestino. Intestino causa inflamação, tá? Desbiose causa inflamação. Graças a Deus, sou muito mais disposta hoje em dia. Isso, Monique. Que bom que você pensa que nem eu. Triglicerídeo 207. Aí não fica bom. Esse teu lipidograma aqui não. Tá bom? Não fica bom. Deixa eu pegar aqui teu lipidograma. Você falou que tá com 338 de colesterol, HDL 72, que é um bom HDL, mas um triglicerídeo alto assim, LDL de 225, aí você deve se preocupar. Não tá favorável pra você, não. Tem que baixar esse triglicerídeo, tá bom? Tem mesmo, tá bom? Desconfiava disso? Pois é. Estou fazendo carnívora 2 semanas. Tá pouco tempo. Calma aí. Então espera. Consumindo gordura e carne. Estou me sentindo fraca e indisposta. Aumenta o sal, repõe magnésio, tá certo? E fazer um Ketorade também, que é o limãozinho na água e sal, tá? Capricha. Você tá há pouco tempo. Mas é normal essa transição, dependendo do tempo de início, é normal se sentir mais indisposta. É a troca do metabolismo, o teu metabolismo adaptando. Vai ter que cair esse triglicerídeo, vai aumentar esse HDL, tá? E o teu corpo se adaptar. Então, esperado, tá bom? Calma um pouquinho que daqui a pouco ajusta.
tá? Nosso corpo é preparado para isso. A gente que botou na nossa cabeça que a gente precisa de carboidrato para tudo, quando a gente sempre rodou em cetose e a gente estragou o nosso metabolismo, entendeu? É isso. Doutora, glicose de jejum subir de 75 para 90 e insulina de quase 4 para 5 depois de entrar em dieta carnívora. O que pode estar errado, pode ser excesso... Sim, pode ser excesso de carne e falta de gordura, sim. Pode ser as duas coisas, tá? Ou você tá exagerando na gordura sem a carne, tipo gordura adicionada mesmo, ou você tá exagerando na carne magra, lembrando que carne vira glicose, tá? O excesso de carne, se você não tem mais nada o que fazer com a sua proteína, tá? A proteína pode ser convertida em glicose, sim, tá bom? O que sobrar, tá? Claro que hoje é muito mais difícil a gente sobrar proteína porque as pessoas comem muito pouca proteína. Mas pode, tá? Isso pode acontecer. Aliás, é um grande engano a gente achar que o nosso corpo vai funcionar desse jeito, né? Eu comi carbo, fica carbo. Eu comi gordura, vira gordura. Eu comi proteína, fica proteína. Nosso corpo, ele vai tem um metabolismo, tem um fígado para fazer isso, que é a nossa usina de transformação, e ele vai transformar os macronutrientes de acordo com a necessidade, tá certo? O que ele não faz é com micronutrientes, isso não é feito, tá? Por isso que a gente precisa estar ingerindo esses micronutrientes, tá? E mesmo assim nosso corpo faz reserva de algumas coisas, exatamente para que não falte, né? Cíntia tá falando aqui, conseguiu com muito custo fazer uma rotina de 30 minutos de musculação 5 vezes por semana, mas talvez por conta de tudo que eu falei não mudou nada na disposição e no metabolismo. Aliás, olha, é uma coisa muito feliz para quem tem deficiência do T3, é ela começar a fazer o T3 e a vida melhorar, ó, progressivamente, tá? Mas também não é, gente, não é mágica. Hormônio não é mágica. Tem o pessoal que acha igual a mesma coisa com a reposição hormonal da menopausa. Tomei hormônio, pronto. Agora tudo se resolveu na minha vida. Não existe isso. O corpo precisa atingir um nível. Ele precisa equilibrar as coisas, tá? Então, assim, calma, que não é mágica. Como nada no nosso corpo é mágico. Então, sim, a gente, a longo prazo, as coisas vão se resolvendo. Por exemplo, Cíntia, você tá falando sobre a musculação. Uma coisa, isso é importante para você com fibromialgia fazer musculação, porque a musculação vai aumentar a conversão de T4 em T3. Então, é muito importante você fazer mesmo morrendo. Agora, normalmente, o que acontece com pessoas com deficiência de conversão? Elas vão lá, fazem aí o exercício, em vez do exercício dar aquele pico de energia porque se aumentou a conversão, elas têm uma queda de energia. Então ela fica mais cansada. Ela vai lá fazer exercício e cansa mais. Ela sente que ela perdeu energia, tá? Isso é a deficiência da conversão. Então, quando você tem uma pessoa normal, né? O que vai acontecer? Ela vai fazer exercício e vai, tô cheia de energia. Por quê? Aumentou a conversão de T4 em T3. Mas a pessoa que tem deficiência fibromialgica, não vai acontecer isso. Ele vai ficar cansado. Por isso a importância da reposição. Porque aí ele vai começar a sentir, né? Que... de fato, melhorou. Comecei a ter energia, entendeu? Vamos lá. Gordura no fígado pode fazer carnívoro e comer gordura? Deve, né? Gordura no fígado não é por gordura. Acabei de falar isso, que o que entra no nosso corpo, o nosso fígado transforma. Gordura no fígado tem a ver com excesso de carboidrato e resistência à insulina. E aí o corpo começa a ter deficiência, ter dificuldade de fazer o metabolismo de forma adequada e de jogar o tecido adiposo lá no tecido adiposo, ou o limiar da pessoa do tecido adiposo já está cheio e vai começar a acumular como gordura visceral. Você reduzir, você fazer uma carnívora e comer gordura, você vai fazer o que com a tua insulina? Vai despencar a tua insulina, tá? Então, assim, o que vai acontecer é você melhorar esse processo. E o que eu vou falar, a gente tem tanto medo de gordura hoje, o nosso corpo sabe o que fazer com gordura, tá? O nosso corpo não tem nenhuma dificuldade, inclusive comer gordura não causa resistência à insulina. Por quê? Nossa membrana plasmática, a membrana nas nossas células é feita de gordura, então a gordura passa facilmente, ela entra, ela não precisa de chave para entrar igual o carboidrato. O carboidrato precisa de uma chave para entrar, que é a insulina. Ou seja, se você come muito carboidrato, você precisa de muita insulina. Se você está fazendo isso muito, o teu corpo começa a desenvolver resistência. Ou seja, ele não quer aquela glicose toda, ele faz o quê?
tira as fechaduras, não deixa a insulina se ligar para entrar o carboidrato. Isso não acontece com a gordura, tá? Fora que gordura da saciedade, gordura vai aumentar, vai reduzir, quer dizer, os níveis de grelina e vai aumentar os níveis de leptina, né? Grelina é da fome, leptina é da saciedade. Então você come a gordura e você vai ficar saciado. E você vai parar de comer, tá certo? E não vai aumentar a sua insulina. Então tem várias vantagens aí, tá certo? Para tireoide que tá ruim, pode fazer jejum de até 18 horas? Pode. O problema com a tireoide são jejuns prolongados, tá? Você vai ficar fazendo jejum de 72 horas, sei lá quantas vezes por mês, não é recomendável. Vai cair muito a tua produção hormonal, tá? Doutora, tenho hipotiroidismo, não faço atividade física. Certa vez inventei de pedalar, logo aeróbico, né? Que você precisa de muita energia. Mas eu me sentia fraca, sensação de desmaio. Não entendia por quê, então não insisti. Mas você deve fazer musculação, tá? Tratando da tireoide, depois de quanto tempo para ver os resultados e reanalisar? Pelo menos 6 a 8 semanas, tá? É o tempo que o nosso corpo leva para você usar. Só para vocês entenderem, quando você usa uma levotiroxina, ela tem uma meia-vida de 7 dias. Tá certo? Você vai levar 7 dias para começar a ter uma repercussão no seu corpo. Tanto que, por exemplo, existem formas alternativas de tomar, que é você tomar uma dose semanal. Todos os comprimidos da semana, uma vez. Eu não gosto, tá? Mas é possível fazer. Por que eu não gosto? Porque se tiver qualquer coisa no dia que a pessoa tem que tomar hormônio, dá ruim, né? Mas, por exemplo, o que você pode fazer? Esqueci de tomar hoje. No dia seguinte, toma 2 doses. Tranquilo. Você consegue, por causa desse tempo longo aí que você leva pra corrigir, tá? Então, por isso que tem que ser pelo menos 6 semanas. Tá? É o tempo que você vai levar pra ter realmente um efeito no seu corpo. Tá? Então não adianta ter pressa, achar que um mês eu vou... Não, já tá tudo bem com minha tireoide um mês. É bem mais lento, tá? Diferente de insulina, diferente de triglicerídeo, que responde rápido. Tireoide não responde rápido. Você vai levar aí pelo menos 2 meses, às vezes mais tempo, até você começar a ver uma resposta, tá? Não é rápido. Infelizmente, não é. Doutora, posso colocar manteiga no café para ajudar em jejuns longos? Sim, pode, mas não é solução, não. O que você precisa é estar com a sua tireoide em dia antes de fazer um jejum longo, tá? E, mulher não tem que fazer jejum longo mais de uma vez, pelo menos a cada 3 meses, tá? Mas eu diria uma vez no semestre, tá bom? Nós mulheres temos outras coisas, né? Nós somos muito mais sensíveis com a questão nossa hormonal. Então não é pra gente ficar inventando e achando que a gente vai fazer igual os homens e sair fazendo jejum que a gente vai se dar mal, tá? Vai parar de menstruar, vai atrapalhar o ciclo, vai acontecer um monte de coisa, tá? Então cuidado, mulheres, cuidado. Quando irá falar de hiper, essa é de hipo. Eu posso falar um pouquinho de hiper, mas não é de hiper. Essa é exclusiva de hipo. Quais os sintomas de quem tem hipo? Um montão de coisa, mas vamos lá. Com o T3, vou responder sobre os sintomas. Eu já tinha até falado, mas eu vou responder. Com o T3 também pode tomar 2 doses em caso de esquecimento? Não, não pode. Não adianta. O T3 tem a minha vida muito curta, ainda mais que o T3 que a gente tem no nosso... Como é que se diz? Eita, Sandra, daqui a pouco eu te respondo isso aí, que isso aí você tá fazendo... Vou te falar o que você tá arrumando a encrenca. Então, o T3, como ele tem meia-vida curta, geralmente 4 a 5 horas, se você esquecer, ou você espera... Por exemplo, esqueci de tomar de manhã em jejum. Você comeu, você espera passar 2, 3 horas após a refeição e toma a dose, tá certo? Ou pula a dose e toma na próxima, tá? Não adianta, é diferente da levotiroxina. Bem diferente, não dá pra fazer a mesma coisa. Tá? Você pode fazer muita dose de uma vez e você arrumar encrenca, tá? E ter uma ansiedade, ter uma taquicardia, tá? Pode acontecer. Então não faça. Então vamos lá, sintomas de quem tem hipo. Como eu falei, tireoide tem receptor no corpo inteiro. Então tem muita coisa, ó. Primeiro sintoma, um cansaço descomunal. Um cansaço que você não explica, tá? Você continua fazendo suas atividades do dia a dia, mas você tá arrasada. Você parece que você correu uma maratona. Isso não é proporcional. Ah, você trabalha sentada no escritório e você tá cansado demais, isso não é proporcional, tá certo? Você dorme e nunca se sente descansada, tá? Isso é um sintoma clássico. Pele seca.
Queda de cabelo, unha quebradiça ou então aquela unha que descama, desfolha toda, sai assim a pelinha toda. Eu tinha isso desde nova, eu não sabia. Ganho ou perda de peso, tá? Não é só ganho. O mais comum é ganhar peso, porque seu metabolismo tá lento, mas tem gente que perde peso, tá? Entendo, tem as individualidades. Aumento do colesterol, dispepsia, ou seja, alteração da digestão, refluxo, constipação, tá certo? Bradicardia, a pessoa tem um batimento muito baixo. Eu, por causa do relógio, eu sempre vi isso. Eu tinha um batimento de 58, 60. Isso não é normal. Não sou atleta. Não é normal, tá certo? Uma certa depressão, tá bom? A pessoa fica desanimada, ela acha que é depressão e é uma questão orgânica. Por isso que o paciente deprimido, ele precisa avaliar questões orgânicas. Não pode simplesmente ganhar um antidepressivo, tá certo? A menstruação pode ficar irregular, pode alterar, como tem a questão da redução do metabolismo e da produção de energia, você vai ter redução do produção de energia cerebral. Então é muito comum dar alterações também na memória, aquele pensamento lento, raciocínio lento, tá? Então, esses são alguns deles, mas é muita coisa, tá? Muita coisa. O que mais? Deixa eu ver. Cadê que vocês estão falando? Então, Sandra, olha só. Como calcular o cálcio? Faço o protocolo Coimbra, não posso passar do valor de referência. Então, Sandra, se você faz protocolo Coimbra, sinto dizer, você não pode fazer carnívoro. Simples assim, você não pode. Porque uma das bases do protocolo Coimbra é restringir ingestão de cálcio. Você não pode fazer, tá certo? Ou você larga o protocolo Coimbra e faz uma reposição de vitamina D normal, né? Pode até fazer uma dose um pouquinho mais alta, mas é normal. Não são as doses altas do protocolo Coimbra, tá? Não pode fazer carnívoro. Tá certo? Perigoso. Qual o problema da hipercalcemia? Você pode fazer arritmia cardíaca, você pode fazer convulsão, você pode fazer sintomas sérios com cálcio alto. Desorientação, tá certo? Não pode, ok? Tenho hipotireoidismo e fiz 44 horas de jejum, é melhor não fazer então. Então, Alessandra, aí você faz, por exemplo, você demore muito pra fazer de novo, tá bom? Idealmente não fazer tanto jejum, tá? Esse jejum, tipo assim, tem gente que quer fazer toda semana 40 horas de jejum, 44. Não faça. Espace esses jejuns, tá bom? Eu estou tentando regular a minha há 1 ano e ainda não consegui. Não sei o que você tá fazendo de tratamento, Ana, mas dá pra regular, tá bom? Muitas vezes o caminho é a reposição, tá? Eu sei que as pessoas têm preconceito, mas não sei por quê. A melhora da qualidade de vida vale muito a pena. Eu sou uma pessoa bem mais feliz repondo meus hormônios da tireoide. Sudorese excessiva nas mãos e pés tem a ver com hipotireoidismo? Tenho desde criança. Em geral, não. Pode ter, primeiro, sudorese excessiva, mãos e pés, pode ser hiperidrose. Essa é a primeira coisa. Segundo, isso tem mais a ver com hipertireoidismo e não hipo. O hipo, a pessoa quase não sua. Ela, na verdade, ela tem mãos e pés gelados. E não sua quase. Tá bom? É o contrário. Tireoide atrapalha crescimento? Sim. Sim. Meu filho de 14 anos com crescimento lento e peso também pode ser tireoide. É uma das coisas a se investigar. Na verdade, menino, 14 anos, crescimento lento. Tem que investigar GH, né? Tem que investigar as cartilagens, né? Se tá com a cartilagem do crescimento ainda aberta, né? E também o hipotireoidismo, tá bom? Tem que fazer tudo. Percebi que o que mais me afeta é o cansaço, memória e ganho de peso. Normal, né? O cansaço excessivo eu acho que é o que mais atrapalha, porque a pessoa não consegue nem fazer nada, não faz atividade física, ela sente uma necessidade de comer coisas calóricas para sentir que tem um pouquinho de energia, então realmente o cansaço é o que mais atrapalha tudo, porque ela vai tentar, né? A gente tem uma vida hoje, uma vida do dia a dia, que a gente faz muita coisa, a gente é muito ocupada, a gente depende da nossa produtividade, né? Então você tá excessivamente cansada, te atrapalha em quase tudo, né? Agora me veio uma desconfiança. Tive menopausa precoce aos 37. Pode ser por conta de hipotireoidismo? Talvez. Talvez. Tá? É uma das coisas que pode realmente. Mas tem outros fatores aí ovarianos também que pode causar a menopausa precoce. Doutora, estou com muita queda de cabelo, tenho fluxo menstrual intenso, meu ferro está baixo. Consigo melhorar o ferro só comendo a carne? Se você não reduzir a perda menstrual, não vai conseguir.
Não vai. A nossa absorção de ferro é muito pequena, mesmo a gente comendo carne todo dia, tá? A gente absorve mais ou menos aí em torno de 30 gramas de ferro por dia. Se você tem um fluxo intenso, menstrua muitos dias, você vai perder muito mais que isso e você não vai conseguir resolver com comendo carne, tá? Você vai precisar primeiro reduzir a perda menstrual e muitas vezes você vai precisar repor esse ferro até venoso para corrigir mais rápido, tá? Já que se eu consumo, se eu tomo muito ferro via oral, eu bloqueio a absorção de ferro ao invés de ajudar na absorção de ferro. Então a gente também não pode fazer dose alta de ferro, tá? Via oral. Eu estou perdendo peso, refluxo, fico desanimada e tenho até preguiça de fazer as coisas em casa. Estou comendo mais proteína. Cidinha, não sei que idade você tem, avalie sua parte hormonal, né? Será que você não tem também uma questão aí de hipotireoidismo? O hipotireoidismo pode causar refluxo, né? Tá? Só comer mais proteína nem sempre vai resolver. Ó, queda de cabelo, você tem sintomas, né? Sandra, que triste. Eu estava tão feliz na carnívora, estou pensando em largar o protocolo carnívoro. Mas tenho medo, pois tem artrite reumatoide. Sandra, deixa eu te falar, a maioria das pessoas que vão para carnívora não fazem protocolo carnívoro, elas fazem carnívora. Uma carnívora estrita desinflama e melhora, sim, a artrite reumatoide, como outras doenças. Já vi gente tratando psoríase com carnívora, doença inflamatória intestinal. Então, assim, tem se você for procurar um pouquinho na rede carnívora, você vai ver um monte de gente que melhorou de doença autoimune com carnívoro e não com protocolo carnívoro. E eu acho perigoso essa associação, tá? Então, tem que escolher um deles mesmo, tá bom? Pode nata no café da manhã durante carnívoro? Pode. Pode sim, uma fonte de gordura boa, tudo bem. Principalmente se você não precisa emagrecer, né? Sem problema. Se você precisa emagrecer, só cuidado com essa gordura. Com essa gordura, como é que se diz? Adicionada. Para que serve exame triodotironina retenção? Na verdade, não é retenção, é triodotironina ou T3 total, né? Tá? É o nome lá que eles botaram no laboratório. O médico meu pai pediu, deu acima da referência. Bom, aí tem que ver os outros parâmetros. Só o T3 total não é um bom valor de referência, tá? Ele tem que ser associado junto com o T3 livre e o T4 livre e o TSH, tá? O que pode ser muita caspa é dermatite no couro cabeludo, pode ser síndrome fúngica, tá? Pode ser desbiose fúngica, muita caspa, tá? Pensa nisso. O que é protocolo Coimbra? É um protocolo com altas doses de vitamina D. A gente faz aí 50, 70 mil diário, mas a vitamina D interfere na absorção de cálcio. Por isso que eu falei que não pode fazer carnívora, porque a carne tem muito cálcio. Aí você vai tomar dose alta de vitamina D, você vai absorver muito cálcio. Pode fazer hipercalcemia e cálcio alto pode causar desorientação, convulsões e arritmia cardíaca. Então, um risco. Tá? Não pode associar. O T3 tem uma fase de adaptação? Tem. Palpitações, ansiedade. Por isso que quando eu costumo passar o T3, a não ser que a pessoa esteja com muito sinal de deficiência, eu peço para ela tomar uma dose só a dose da manhã, e depois ela iniciar a segunda dose para ela adaptar. Mas mesmo assim, com uma dose só, ela pode ter uma fasezinha de adaptação, sim. Acontece, tá? Às vezes tem que prolongar um pouquinho mais a fase de adaptação. Depende da quantidade de receptores de T3 que essa pessoa tem ali na região cardíaca, tá? Pessoa que tem menos e que não acontece nada. Doutor iniciando a reposição hormonal, novo protocolo com T3 e T4 para regular a tireoide, colesterol e LDL total alto, exato. Espera um pouquinho que só baixa, tá? Ajustando. A carnívora é uma ótima opção. Mas o colesterol alto é por causa do hipotireoidismo e não... Você vai mudar para carnívoro e vai aumentar mesmo assim, tá? A questão é o hipotireoidismo. Peraí. Vamos lá. Doutora, quais os níveis ideais da tireoide para mulheres? Como eu falei, você não olha só T3 e T4, você tem que olhar o TSH, tá certo? E é interessante também você avaliar o anti-TPO e anti-tireoglobulina para rastreio de autoimunidade, principalmente se a suspeita diagnóstico para essa pessoa for de hipotireoidismo. Dose, tem que dosar os anticorpos. Essa história de esperar dar o hipotireoidismo para dosar o anticorpo, você pode estar comendo mosca e não ver, tá? Mas é o que eu falei. O T4, idealmente, acima de 1, tá? 1 a 1,5, tá bom? Lembrando que TSH tem que estar em bons níveis, em geral, o TSH abaixo de 2, tá bom? Para esse T4 ser bom,
tá? Não adianta você ter T4 de 1,2, mas com um TSH de 4,5. O que significa isso? A tua hipófise está estimulando muito a sua tireoide para conseguir um pouco de produção hormonal. Então, isso não é sozinho, tá? O eixo, ele precisa ser avaliado. O T3, idealmente, acima de 3,1, mas tem que avaliar se há. Porque eu já tive um paciente com 2,9 de T3 livre e não tinha sinal nenhum, não vi nada. Espera, tá bom? Agora, tem pessoa que tem muito sintoma. Então, essa pessoa vale o tratamento, tá bom? Atualmente faço low carb. Não vejo nenhum em relação a isso, Alessandra, não vejo nenhum benefício em relação à tireoide para você trocar para carnívora. Você pode manter a sua low carb e a gente vai ajeitar essa tireoide e esperar um pouquinho, tá? Daqui a pouco se ajusta. Você começou realmente agora, né? Então, assim, fica calmo. A carnívora nisso, ela não vai te ajudar. Se você tivesse autoimunidade, eu vou falar, pode ir pra carnívora que vai te ajudar mais ainda, tá? Mas se não tem nenhum benefício extra para você simplesmente indo para carnívora nesse caso, tá? A low carb não é uma dieta que piora a tireoide, tá? De forma nenhuma, tá? Então, nesse caso, não faz diferença, tá? Ah, não, eu quero fazer uma experiência carnívora. Maravilha, faça. Faça a sua experiência. Nenhum problema, tá bom? Nenhum problema. Mas, só por esse caso, só por esse motivo, não precisa não. Tá bom? Se você tá feliz em manutenção na sua low carb, pode ficar na sua low carb. Se quiser fazer lá, sei lá, 7, 15 dias de carnívora, faça, tudo bem. Experimenta, às vezes. Eu vim da cetogênica, né? Eu fiz uma experiência. Eu comecei a cetogênica. 2 meses depois, eu fiz uma experiência de 1 mês em carnívora e eu adorei, né? Só que eu não consegui controlar a diarreia. Então, como eu não conhecia ainda, foi uma experiência. Mas eu botei isso na minha cabeça. Porque eu sabia que era pela falta de fibra, a diarreia. Tanto que eu parei a diarreia comendo fibra, né? Eu fui lá e comi um brócolis, né? E a diarreia parou imediatamente, era a falta de fibra. Mas eu botei na minha cabeça que eu falei assim, eu vou me acostumar a reduzir essa fibra, reduzir esses legumes que eu como, porque eu comia excessivamente legumes, né? Porque eu achava que eu tinha que comer para ser saudável. E eu falei, depois eu volto pra carnívora. E aí depois, no outro ano, isso foi 2019, início de 2021, aí eu comecei, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão perguntando. Qual a diferença entre a dieta carnívora e low carb? A diferença é que a low carb, eu tenho uma dieta, tá? Gente, não se esqueça, dieta low carb é low carb high fat. É uma dieta que eu tenho que ter alta gordura, normoproteica e baixo em carboidrato, tá? Isso é uma dieta low carb. Então, low carb é uma dieta que eu tenho que consumir gordura. Isso é um erro, um engano grande na low carb. Eu tenho que consumir gordura na low carb. Você está trocando a fonte de energia. Então, na low carb eu vou ter um consumo diário até 130 gramas, que eu acho muito. Eu geralmente peço meus pacientes irem até 80 gramas de carboidrato dia, tá certo? E o resto vem de gordura e proteína, tá certo? Mas eu posso consumir vegetais, eu posso consumir bons vegetais, tá certo? E aí, no caso, né, da carnívora, você só come derivados de animais. É o bicho do focinho ou rabo, tá? Então, é caldo de ossos, são as carnes. Você pode consumir os derivados tipo leite, queijo, tá certo? Mas, em geral, o que você vai comer é carnes, vísceras, caldo de ossos, né? Os ossinhos, o tutano, tá certo? Então, você vai consumir apenas derivados de animais, todos os animais do focinho ou rabo. Então, você pode consumir tudo. Essa é a diferença. A carnívora é chamada de very low carb, tá certo? Muito baixo de carboidrato. Hipotireoidismo tem cura? Depende da causa. Por exemplo, um Hashimoto que desenvolveu disfunção, muito difícil que você recupere muito a função se você já tem deficiência hormonal. É difícil você recuperar a ponto de você entrar em remissão. Não estou dizendo que é impossível, mas depende da época que você descobriu. Vamos supor, por exemplo, uma pessoa com Hashimoto que descobriu já estava com TSH de 10. Ou seja, já destruiu muito a tireoide, tanto que o TSH está muito alto. Né? Mesmo com o estímulo não está dando certo. Dificilmente essa pessoa vai regredir, tá? Você vai melhorar, mas dificilmente essa pessoa vai conseguir ficar sem hormônio, tá? Agora, uma pessoa com hipotireoidismo funcional, desde que não seja que nem eu, um caso genético de deficiência de conversão,
Por exemplo, eu já tive paciente que tinha anemia, o problema era anemia, a gente corrigiu a anemia, ela melhorou a função da tireoide, quase que praticamente eu suspendi a medicação, entendeu? Então, depende da causa, tá? Então, dependendo da causa, pode ser que você entre em remissão ou não, tá bom? Mas os vegetais, saladas, não é bom para o hipotireoidismo? O que você quer dizer, Milce? Que o vegetal é ruim para o hipotireoidismo ou que o vegetal é bom para o hipotireoidismo? Eu vou dizer para você que nenhum dos dois. Sim, tem os goitrogênicos, né? O brócolis, a couve-flor, que atrapalhariam, tá? Atrapalhariam a produção tireoidiana de hormônios, tá? Gente, você vai ter que comer muito brócolis e couve-flor para atrapalhar a sua função da tireoide, né? Isso aí a gente tá falando pessoal, por exemplo, vegetariano que vai fazer dieta à base disso. Uma pessoa que faça uma low carb, que mesmo que consuma brócolis ou couve-flor, se ela não consumir muita quantidade, não tá consumindo uma cabeça de couve-flor, não vai ter problema, tá? Então, moderação. Só moderação. Quais alimentos que devemos evitar para que ajude a nossa tireoide no caso de quem tem hipotireoidismo? Então, o maior problema do hipotireoidismo é jejum prolongado, não é alimento, tá certo? É mais jejum. Mas o que você pode fazer melhor para sua tireoide, de verdade, é exercício físico, exercício de força e dormir bem, tá certo? E evitar contaminantes. E, infelizmente, principalmente nós mulheres, nós estamos muito expostas a contaminantes. Maquiagem, cosméticos, tudo, muita contaminação, e a gente acaba prejudicando a nossa tireoide, tá certo? Então, o principal não é a comida, tá? É o oposto, são outras medidas, tá bom? Para tireoide não é comida. Por isso que a gente vê que, infelizmente, a gente pode comer bem, mas não tá livre, né, de hipotireoidismo. 130 gramas de carboidrato dia, tanto para homem como mulher, na faixa low carb, sim. Eu não gosto de 130 gramas, tá? Mas é a considerada faixa low carb, tá? Eu não gosto, ainda acho muito. Acho melhor abaixo de 100, como faixa low carb. Anemia pode estar relacionada a hipotireoidismo, sim, porque o ferro é importante para a produção hormonal. Só que a gente precisa entender que o ferro, ele é um nutriente essencial, utilizado em várias reações químicas no nosso corpo. Mas nós temos uma importância primeira para o ferro, que é ele integrar a molécula de hemoglobina. Para que serve a hemoglobina? Carreadora de oxigênio no sangue. Então, na deficiência de ferro, o teu ferro vai ser utilizado para quê? Para a hemoglobina. Para o resto, vai faltar. Paciência. Nosso corpo tem prioridade, tá certo? Nós temos funções nobres, assim como temos órgãos nobres, né? Então, a gente tem um coração, que é um órgão nobre, um cérebro, que é um órgão nobre. Agora, a tua vesícula, você pode perder. Não que seja bom. É bom? Não. Mas, teu corpo vai priorizar, tá certo? Não entendi. O jejum prolongado não é bom fazer para quem tem hipotireoidismo? Exatamente. O jejum prolongado, o jejum, por você não comer, quando você come, quando você faz exercício, você vai fazer o quê? Conversão de T4 em T3. Você vai aumentar a conversão. Não sei se alguém aqui que faz reposição hormonal já sentiu depois de comer taquicardia. Por quê? Você aumentou a sua conversão hormonal de T4 em T3. Então, quando você não come, o que faz com a tua conversão? Reduz. Tá? Então, para quem faz jejum prolongado, por exemplo, manter um jejum exercitando é melhor? É. Mas se essa pessoa já tem uma deficiência constituída de T3, ela vai fazer jejum e ela vai sentir muito cansaço. Sabe aquela história do jejum dá ânimo? Ela vai sentir o oposto. Ela vai sentir cansaço, ela vai começar a sentir aquela sensação da baixa energia, tá? Vai piorar. Tudo que as pessoas falam do jejum, ela vai sentir tudo o oposto, igual eu falei, né? Da pessoa com hipotireoidismo, que ela vai fazer exercício e ela sente o contrário do que as pessoas pensam. Sentem, vai acontecer exatamente isso com ela. O problema é você fazer isso cronicamente e da tireoide, reduzir muito a função. E você, no caso, causar uma descompensação aguda da tireoide, ou seja, cair muito o teu nível hormonal e você entrar numa deficiência, tá? Uma deficiência aguda, que aí vai te dar todos os sintomas de uma vez. Assim, é como se fosse uma tsunami em você, ou de falta de hormônio, você vai sentir tudo ao mesmo tempo. Vai ficar com frio, vai engordar, vai cair o cabelo, a unha vai quebrar. Vai ficar muito cansada, sem conseguir levantar da cama e vai vir assim, uma coisa assim, muito de uma vez, tá? Acontece, tá? Então,
é o que eu falei, gosto de jejum, jejum é uma estratégia maravilhosa, mas nós mulheres temos que tomar mais cuidado com o jejum, principalmente. Não o jejum, não o TRF, que a gente chama, né? Que é o Time Restricted Feeding. O que é o TRF? É o 18 horas de jejum que você faz, 16, 20, 24. Isso é o TRF, isso não é jejum. A gente só considera jejum, apesar de ser chamado de jejum intermitente, isso não é jejum. Jejum acima de 24 horas sem comer. Isso é jejum, tá certo? 18 horas, 16 horas, você come todo dia, você não faz jejum. Você faz janela de restrição, tá certo? Janela alimentar restrita. É isso que você faz, tá bom? Só pra vocês entenderem a diferença, tá bom? Agora eu tô ficando 48, 72 horas, isso é jejum, tá bom? Entendendo a diferença, tá? Inclusive estudos, tá? Tudo bem que muitos dos estudos com jejum as pessoas se alimentam, tá? Só que você mantém um consumo calórico muito pequenininho, né? Para simular um jejum simulado, por exemplo. Você consome aí diariamente 2.000, 3.000 calorias, você faz um dia 500 calorias, isso é um jejum simulado. Para o seu corpo vai funcionar como um jejum, tá bom? Então, muitos dos estudos com jejum são dessa forma, tá? Como você sabe que você tem hipotireoidismo? Primeiro, todos os sintomas que eu falei, né? Principalmente o cansaço é o sintoma mais marcante do hipotireoidismo, né? E aí, fazer o exame para dosar as suas taxas, tem que fazer, tá? Mas a gente começa desconfiando do hipotireoidismo pelo sintoma, tá? Principalmente o cansaço, indisposição, sensação de baixa energia. O paciente fala isso para você. Eu tenho a sensação de que minha energia acabou. Chegou no dia tarde, acabou minha energia. Tô morta. À noite eu tô me arrastando. Não consigo fazer atividade física porque não tenho energia. Isso é sintoma de hipotireoidismo na grande maioria das vezes, tá bom? Então, e aí? Você vai ter que dosar seus hormônios, tá bom? Hashimoto e jejum pode, da mesma forma, Hashimoto é hipotireoidismo, tá? Então, a mesma coisa que o hipotireoidismo, tá? Fazer jejum com cuidado. Ainda mais quem tem Hashimoto, dependendo da titulação de anticorpos, se o anticorpo tá alto, essa pessoa tem que tomar cuidado tem que baixar esse anticorpo, senão ela destrói mais ainda, tá bom? Destrói e conserva pouco. Temperatura basal é um marcador, tá bom? A temperatura basal eu uso mais para ou um diagnóstico clínico ou até um controle do paciente que eu comecei a fazer reposição. Porque o paciente que começou a reposição, ele vai melhorando e subindo o hormônio, entendeu? Ele pode ir subindo a temperatura. E aí você mede isso na temperatura, tá bom? Para o Hashimoto, tem que tirar glúten? Tem que tirar glúten, tá? O Hashimoto está relacionado a mimetismo molecular do glúten com a tireoperoxidase, que é a enzima da tireoide. Você não tira o glúten e você vai continuar inflamando a sua tireoide, tá? Você vai continuar produzindo anticorpos. Então, tirar o glúten no Hashimoto reduz a produção de anticorpos, pode até negativar, tá? E também muito importante fazer reposição de selênio nesses casos, tá? São duas coisas importantes para quem tem Hashimoto. Tomar T3 pode deixar a tireoide preguiçosa? Não, porque a tireoide só produz 10% de T3, tá? O T3 ele vem perifericamente, órgãos-alvo. Quem produz, a tireoide produz 90% de T4, mas sim o T3 vai inibir o eixo. Mas entenda, eu tô tratando uma pessoa que já tem deficiência. Não me importa inibir o eixo nesse caso. O importante é melhorar a taxa hormonal dessa pessoa. Ela sozinha, ela não dá conta de produzir. Então não adianta tentar uma suplementação, tentar melhorar a conversão. Se a pessoa não melhora, ela tem que entrar com a reposição, tá? A tireoide dela não dá conta de fazer o trabalho. Então, deixa ela com sintoma e fica esperando a tireoide responder ou faz a reposição hormonal, entendeu? Fazer reposição de hormônios causa câncer. Que hormônios? Você tá falando, mas não, já vou te dizer que não. Nenhuma reposição de hormônio causa câncer. O que causa câncer é inflamação. Então, por exemplo, você tem um Hashimoto, mantém a sua tireoide inflamada. Você pode ter câncer, um câncer folicular de tireoide, sim. Porque você tá lá inflamando cronicamente sua tireoide. É isso que causa câncer, não é repor o hormônio, tá bom? O hormônio não vai inflamar a tireoide. Ele só vai te dar aquilo que você não tá conseguindo dar conta de produzir, tá bom? Dormir no ar-condicionado interfere a temperatura acordar? Não, porque a temperatura que a gente vai medir no hipotireoidismo é a temperatura basal, é a temperatura sublingual.
tá certo? A temperatura periférica interfere, então, que não é a que a gente vai fazer. A gente quer a temperatura basal do nosso corpo, ela não se altera. Com ar-condicionado, ela não se altera. Nós somos, eu brinco, que o pessoal com hipotiroidismo é psilotérmico. O que é? Os répteis são psilotérmicos. Ou eles ficam em movimento para esquentar, ou, dependendo do ambiente que eles estão, eles vão ficar com a mesma temperatura. Nós somos seres homeotérmicos, tá bom? Nós e as aves, nós somos quentes. Nós temos uma temperatura interna basal, que é 37 graus, tá certo? Não é 36,5, não é 36, é 37 graus a nossa temperatura interna, ok? E aí, quando você mede essa temperatura na boca, não pode beber água, tem que ser assim que acordar, deitadinho, não pode se mexer, que isso aí você vai estimular o aumento da temperatura. Você pega de deitadinha na cama, pega o termômetro, ó, na boca, e mede essa temperatura. Tá 35? Tá baixa, muito baixa. Lembrando que a temperatura teria que ser lá em 37, né? Você tá com 35, você tá 2 graus abaixo da sua temperatura, que seria saudável, né? Que seria a nossa temperatura saudável. Já pensou como é que tá ruim? Muito ruim, tá? Você tá 2 graus de temperatura abaixo. Suas reações químicas, né? E uma das coisas que as pessoas não sabem, não é só o pH que interfere nas nossas reações químicas, a temperatura interfere nas reações químicas. Então, quanto mais frio você tá, menos o seu corpo, menos o seu metabolismo vai trabalhar. Por quê? Porque tá frio, não é só o hormônio da tireoide, é porque você tá frio, tá certo? Tem o cisto na tireoide, no pescoço, que pode ser pensar em deficiência de iodo, né? Geralmente, deficiência de iodo. Como medir a temperatura basal? Termômetro abaixo da língua, tá bom? Ou temperatura retal. Acho que ninguém vai querer essa, né? Quem retira a tireoide precisa de algumas restrições? Precisa repor os hormônios direito, T4 e T3. Ainda mais para quem tirou a tireoide, tá bom? Precisa dos dois. Tá? Em geral, quem tira é o que mais sofre com a deficiência de T3, porque não tem nem aqueles 10% que a tireoide produz. Quando a mulher faz reposição na menopausa e não melhora os sintomas, o que pode ocorrer? Seria o caso de implante. Débora, deixa eu falar uma coisa assim. Primeiro, tem que avaliar a dose, se a dose está adequada. Segundo, tem uma coisa que... tinha uma paciente minha que aconteceu isso, tá? O hormônio dela não subia, não subia, não subia. A gente cogitou fazer um implante. E aí depois eu lendo isso, estudando sobre a deficiência de cobalto. O cobalto interfere na sensibilidade do receptor. E aí nós fizemos reposição de cobalto e o hormônio dela subiu, saiu do 15 pro 100, tá? Sobe. Então, quando não sobe, você precisa pensar que há outros fatores interferindo, tá? Eu já tive paciente que mexeu no hormônio porque ela passava hidratante na pele. Depois ia passar o hormônio. O que aconteceu? Não tá absorvendo. Tá? Ou não está usando a dose adequada, tá? Então você vai ter que avaliar outros fatores em conjunto. Mas é muito difícil que a mulher não melhore com a reposição transdérmica, tá? Pode não atingir o nível ideal, mas em geral sobe sim o hormônio, tá? E sintoma, a gente tem outras formas também de melhorar sintoma, que não é só o hormônio. Você pode atuar nos receptores hormonais, inclusive com fitoterápicos, como a simicifuga, como a amora, tá? Você pode usar outras coisas, você pode usar a isoflavona, não vai usar soja. A isoflavona, então você pode usar outras coisas que vão atuar nos receptores estrogênicos, melhorando a sensibilidade. E aí você consegue, muitas vezes, a resposta. E às vezes o segredo tá aí, não é só o hormônio, tá bom? Sofro muito agora no inverno, congela as pontas dos dedos a ponto de ficar branco. Daí coloco luvas térmicas. Já tive hipotiroidismo. Já teve o TSH de 7,5, né? E muita dormência nas pontas dos dedos. Tá tratando isso, Milce? A minha mão tá quentinha. Eu não fico mais com a mão gelada igual eu ficava. Tá? O corpo é capaz de manter a temperatura desde que esteja tudo certo, com a parte hormonal, tá? Retirei muito o sal por conta da pressão alta. Prejudica a tireoide. Márcia, sal não causa pressão alta. O que causa pressão alta é excesso de carboidrato na dieta e resistência à insulina. Você não tem que tirar o sal, você tem que tirar açúcar e os carboidratos para que reduza a sua insulina e você bote o sal. O sal, que é o sódio, é um mineral essencial para o nosso corpo. Hoje, na verdade, cada vez mais o que acontece é a gente internar pessoas com hiponatremia, com sódio baixo. É um erro tirar o sal da alimentação, tá bom? Erro. Estou na carnívora e tenho acordado todos os dias à noite me sentindo cansada. Vou dormir às 9, acordo à noite e me sinto cansada e indisposta durante o dia, parecendo que nem dormiu à noite.
Então, é da carnívora ou é outras questões? Tá? Tem que avaliar, tá? Inclusive, mulheres, principalmente na faixa dos 40 anos, têm detensões, a culpa não é da carnívora, tá? A culpa é da parte hormonal, é deficiência de progesterona, tá bom? É deficiência de progesterona, tá certo? Então, nem tudo é carnívora, tá? O que acontece em algumas pessoas que fazem carnívora, elas entrarem em cetose, mas eu sei que não é cetose porque você tá cansada. Cetose da energia, então a pessoa não dorme porque ela tá ligadona. Então, eu sei que no teu caso, você tá cansada, não é cetose. Tá? Mas avaliar outras coisas. Não é, gente, não bota tudo culpa na dieta. A alimentação não tem tanto poder assim, por exemplo, no sono, a não ser que você coma perto da hora de dormir, né? Hoje eu atendi um paciente assim, falando que tava com distensão abdominal, dificuldade para digerir. Falei, mas que horas você come? Ah, não, eu janto tarde. O que horas? Meia-noite, 1h da manhã. É, realmente, ele vai ter distensão abdominal. Ele não vai digerir essa hora. Ainda mais digerir, de comer e dormir. E aí o problema é o quê? É ele, né? Um tormento hipotireoidismo e pré-menopausa. Concordo. Concordo. Mas se você ajustar direitinho, melhora bastante a qualidade de vida. Carnívora não baixa a progesterona? Gente, da onde vocês tiraram isso? Da onde vocês tiraram isso? De verdade? Não. Não. O que a gente consegue comendo carboidrato é predominância estrogênica. E não baixar a progesterona. Não. Errado. Tá? Quando você come muito carboidrato, você fica muito inflamado, faz resistência à insulina e puxa o teu estrogênio pra cima, tá? Não é a carnívora que baixa a progesterona, não. É o carboidrato que aumenta o estradiol. Faz desbiose intestinal, é o contrário, tá? Não. A progesterona, ela baixa fisiologicamente, tá? Fisiologicamente, aos 40 anos, né? 37. A partir dos 37 anos, a progesterona começa a declinar fisiologicamente, ok? Não é carnívora, não, ok? É fisiológico. Eu faço carnívora estrita e acordo algumas madrugadas ligatona. Isso é cetose. Coloquei o sensor e cetose, são quase 2, eu só também. Cetose lá no alto. Aí dá, então, ligadona, entendeu? É normal ficar sem ir ao banheiro, fazer o número 2 na carnívora, sim. Desde que você não tenha sintomas, tá? De que tá distendido, que tá constipado, normal. Você ficou 2, 3 dias sem ir ao banheiro. Foi lá, fez normal, Bristol 4, bananinha, tá tudo certo. Isso é só porque você reduziu o resíduo, né? A carnívora baixa muito o resíduo fecal, porque a gente tira a fibra. A fibra aumenta o bolo fecal, aumenta a sujeira, literalmente é isso. Então aí você fica com poucas fezes mesmo, mas nada normal. Em geral, você vai ficar esses dias sem ir ao banheiro, mas com a barriga retinha, sem dor, sem distensão, tudo normal, tá bom? Passou a comer legumes por quê? Pra melhorar o quê, gente? Gente, legumes... Gente, que ilusão é essa, gente? Nossos hormônios esteroides, eles vêm do colesterol. Vocês acham que comer carne vai piorar hormônio derivado de colesterol, sendo que carne é rica em colesterol? Vamos lá, vamos pensar. Botar a cabeça pra pensar. É ao contrário. Vocês estão se iludindo. O legume baixa o colesterol e baixa os hormônios esteroides, tá? É o contrário. Tanto que a gente sabe, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Homens vegetarianos e veganos têm testosterona mais baixa. Por que será? Porque eles só comem legumes. Tá certo? Homens carnívoros têm a testosterona lá em cima. 900, 1000, normal. Tem testosterona bem alta, inclusive os mais velhos, tá? Então, pensem bem. Vocês estão... O conceito de vocês está enganado. E pressão muito baixa. Hoje desmaiei durante a coleta de sangue. Se você não tiver repondo sal na carnívora, que a gente precisa, como eu falei, sal é um mineral essencial. Você precisa comer sal, tá? E muitas vezes você vai ter que adicionar sal, né? Principalmente se tiver jejum, vai urinar muito, vai desinchar. Você vai precisar botar ou salzinho na água ou botar sal embaixo da língua, tá bom? Então, mediu a pressão, dava 6/4. Toma eletrólitos diariamente. Hoje estava 100. Repõe. Por exemplo, você ia colher o sangue, você tomava só água com sal antes de ir, tá tudo certo. Tá bom? Menstruei 2 vezes esse mês, 50 anos de idade. Pode ser hormonal? Menopausa ainda não, mas já o início da alteração hormonal, já provavelmente com a perimenopausa, tá? Então sim, pode acontecer. E depois a tendência é começar a espaçar, né? A falhar os ciclos.
Passei a comer legumes para melhorar minha cetose de madrugada. Ah, para não ter cetose de madrugada. Sim, é uma possibilidade, né? Ou não precisa nem comer legume, né? Você pode, por exemplo, comer uma coisa mais magra à noite, para não ter cetose de madrugada, tá? Não precisa ser legume, não. Pode ser só uma carne mais magra. Vai comer uns ovinhos, uma coisa bem tranquila. Vai comer uma carne gorda, pode ser que você acorde, né? Estava super cansada e sem energia. TSH 7,8, horrível. Esse TSH é horrível, horrível, muito alto. Doutora, tomar T4 em jejum pela manhã pode ser com água com sal? Pode, pode. Só não pode ser café, não pode ser suco calórico, não pode ser nada que necessite de digestão, tá? Mas com água com sal pode, sem nenhum problema, tá? Tranquilo. Na verdade, eu não tomo com sal por um simples motivo. Eu deixo a água já do lado na minha mesinha, porque eu já acordo, que eu estou com sono ainda, eu já tomo. Então, eu sempre fico mais 5, 10 minutos na cama. Então, é o tempo que eu já estou tomando ali. O hormônio já está sendo absorvido. Entendeu? Já ajustou o medicamento? Qual o aumento que você fez? Com 7,8 de TSH, você vai ter que fazer pelo menos 2 aumentos de dose, tá? Então... Por exemplo, se você usava 25, você vai com certeza ir para 50, para 62,5, tá? Por aí, tá bom? Só pra você ter uma ideia do aumento que vai precisar, tá? Porque só aumentar, tipo, uma dose não vai resolver, tá? Não com esse TSH. Esse tipo de ajuste menor é quando é ajuste pequeno. Água, sal e limão pode? Pode. Pode. O limão não vai... Aliás, o limão vai ajudar, porque a gente precisa de acidez também para melhor absorção. Estava com 88, agora é 100. Você vai aumentar mais. Você vai precisar ir para 112, 125, tá bom? Eu tomo e vou pra academia. Eu faço isso também. Meu pré-treino hoje é hormônio da tireoide. O ideal é tomar o T3 e T4 antes do exame. Como assim, Sabrina? Não entendi. Ideal tomar o T3 e T4 antes do exame, ou isso vai depender de como o médico analisa... Me explica melhor, bota aí o comentário. Até porque já vamos pro final, né? Que a gente já tá aqui falando muito. Eu não pareço ter 40 anos. Depois olhe minhas fotos. Tem aqui no meu perfil minhas fotos antes, realmente. Mas isso eu vou... claro que eu tenho uma genética favorável, porque quem já viu minha mãe é super jovem. Minha mãe tem 67 anos e não parece, tá? Então, é claro que eu tenho uma genética favorável nisso, mas... Você pode me ver aos 30 que eu era mais velha do que eu sou hoje. Então, esse eu vou dar o benefício da carnívora, não tenha dúvida. Eu vi isso acontecer comigo, eu mais envelhecida e 4 meses depois da carnívora, minha pele outra. Então, benefício da carnívora. Parecer mais jovem, a saúde melhorar, tá? Então, esse eu boto na conta dela, tá? Então, pode olhar minhas fotos aí anteriores, mais antigas que tem, tá bom? Sabrina, depois me explica aqui. Tô só esperando você me falar. Que bom, Laurinha. Que bom que gostou. Depois a gente faz uma de hipertireoidismo. Eu sei que vai ser o menor em si. Hipertireoidismo é mais raro, tá? O hipertireoidismo é pouco, né? A causa mais comum é o Graves, né? Que é autoimune. Mas é pouco, né? Bem pouco. Em comparação ao hipo, ao Hashimoto, né? Que é muito mais comum, tá? De nada, querido, de nada. Obrigada pela presença. Eu não costumo fazer live terça, até que eu vejo bastante gente, né? Geralmente terça é um horário concorrido de live, né? Porque eu gosto da sexta, é um horário mais tranquilo. Na semana que vem, nós vamos fazer live, já vou deixando avisado pra vocês, nós vamos fazer live sábado, entendeu? Tá? Vai ser no sábado. Aí a gente pega um tema bem legal aí e a gente faz no sábado. Eu sei que o pessoal também gosta do sábado de manhã. Sobre tomar T4 antes da coleta, o ideal não tomar, tá? No dia do exame não tomar, o que você pode fazer, por exemplo, o T3 você toma um pouquinho mais tarde e o T4 você toma no dia seguinte, você pode tomar 2 doses, tranquilo, tá bom? Café atrapalha na absorção dos nutrientes, sim. Ferro, cálcio, B12, hormônio da tireoide, atrapalha. Vocês sabem que eu gosto de café, mas atrapalha, tá bom, meus amores? Tá bom? Nada, meus amores, nada. Vamos encerrando, então. Queridos, muito obrigada pela presença. A live ficará salva. Vou botar aqui no perfil. Obrigada a todos, tá bom? Uma ótima semana a todos. Eu tô até estranhando, né? Porque eu não costumo fazer terça, faço sexta. Obrigada pela presença. A gente escolhe o tema da próxima, tá bom?
Ó, beijo grande. Tchau, tchau.